Galera, é o seguinte, você quer saber se ainda vale a pena comprar o PlayStation 3? Certo, então se prepara para conhecer ou até mesmo revisitar um dos consoles mais incríveis já feitos na história. Quando o PS3 foi anunciado com modelos que poderiam chegar até mesmo a $600, um preço exorbitante para hoje em dia, e ainda mais absurdo se considerarmos a época, a Sony passou por maus bocados para fazer esse console vingar. Ainda que ao longo do tempo ele tenha passado por diversos reajustes para adequar o preço para um padrão mais perto da realidade da grande massa de consumidores, a primeira impressão foi a que ficou, ou seja, apenas reajustar o preço da plataforma não foi o suficiente, e a empresa precisou trabalhar em cima do console com jogos de peso para poder justificar que ele fosse vendido para as pessoas. E isso deu origem a diversas histórias incríveis no meio dos videogames, porque o PS3 tem jogos únicos e que muita gente não teve acesso. O problema é que com o passar do tempo, apesar de todos os feitos incríveis do console terem feito ele envelhecer muito bem, ele também foi o console mais injustiçado pela própria Sony. Com a crescente leva de jogos remasterizados, alguns games da sétima geração foram remasterizados para o PlayStation 4 e hoje em dia podem ser jogados tanto nele como também no PS5, porque temos a retrocompatibilidade entre os dois, e esses jogos podem ser vistos hoje em dia sem o menor problema. Então o público tem acesso a esses jogos, eles não ficaram esquecidos no meio do tempo. Só que isso não necessariamente quer dizer que esses títulos sejam sempre títulos exclusivos de PS3, porque a grande realidade é que a maior parte das remasterizações da sétima geração que chegaram ao PS4 foram remasterizações de jogos multiplataforma. Por isso, hoje, é nessa história que a gente precisa entrar, porque muito do legado do PS3 se perdeu nas gerações futuras, e é justamente a busca por esse legado que pode, ou não, ditar para você se o PS3 ainda vale a pena em 2024. Então, o que a gente vai ver hoje é por que o legado desse console é tão importante e deveria ser passado para as gerações seguintes, e no que esse legado resultou. Nós vamos tentar entender o que acontece que dificulta tanto esses jogos de chegarem para as plataformas seguintes e por que é um legado que ainda faz as pessoas se perguntarem se vale ou não a pena comprar o PS3 mesmo que estejamos em 2024. Que tipo de jogo conseguiu ser tão marcante num console como esse a ponto de fazer as pessoas se questionarem isso mesmo que já estejamos muitos anos à frente do lançamento do PS3? Mas antes, espera um pouco, vem aqui, porque quem vai me ajudar a falar de tecnologia hoje é a Insider com a Tech T-Shirt, porque se tem uma coisa que ela tem, é tecnologia. E acredite, não é exagero, te explico o porquê. Eu quero que vocês reparem ao longo desse vídeo como a Tech T-Shirt da Insider consegue se adaptar super bem ao corpo e você não precisa fazer esforço nenhum para isso, porque eu apenas vesti a peça e ela me dá muito conforto e praticidade também. E a resposta para esse mistério é tecnologia. A Tech T-Shirt da Insider é o tipo de roupa que você não precisa passar, porque a peça tem uma tecnologia com um tecido especial que desamassa no seu próprio corpo, o que te dá mais agilidade na correria do dia a dia. Pra mim isso é importante porque não é como se eu ficasse o dia todo em casa jogando videogame. Ela também é confortável porque ela é feita com uma tecnologia com foco na vaporização do suor, o que te faz aguentar até aqueles dias mais pesados. E o melhor de tudo, ela é elegante e versátil. É fácil ir pra qualquer lugar ou qualquer ocasião com ela. Ou você tá achando que eu uso a minha só pra poder ficar por aqui? E além disso tudo, elas são ultra duráveis e feitas pra poder passar muitos anos sem desbotar. Você não tá comprando apenas uma peça de roupa, você também tá fazendo um investimento pra você. Então imagina que você tem todos esses benefícios que eu falei por muito tempo sem se preocupar. Por isso aproveita, a Insider antecipou as promoções de Black Friday e usando o meu cupom PEDROAUGUSTO15 junto com todas as ofertas do site, você pode conseguir até 40% de desconto nas suas compras. E claro, assim você também ajuda a fortalecer o canal. Link e cupom disponíveis no comentário fixado e na descrição. Para começar a falar de legado e como isso impacta na nossa decisão de comprar ou não o PS3, não tem como não falar de dois jogos clássicos e o que eles têm de tão especial para desenvolver a nossa conversa hoje. O primeiro jogo é um multiplataforma, Red Dead Redemption, e eu prometo que isso vai fazer sentido. Depois de muitos anos, um dos desenvolvedores do game veio falar sobre a polêmica versão do console da Sony, que quando comparada ao Xbox 360, sofreu corte no número de elementos em tela, tem uma performance mais instável e a resolução foi diminuída. De acordo com ele, Red Dead Redemption, assim como muitos outros jogos multiplataforma, foi desenvolvido primeiro no Xbox 360 para depois ser portado para o PlayStation 3. Ele basicamente disse que o Xbox 360 dava mais ferramentas de software para o manejo do poder de hardware do console, e isso deixava as coisas mais fáceis de serem feitas para ele. Já no PS3, essas ferramentas não existiam. Em outras palavras, ter acesso a essas ferramentas de software fazia com que o trabalho de construir
construir a base do jogo, como o mapa dele ia funcionar ou como toda a estrutura de gameplay dele iria se apresentar, fosse muito mais fácil. Não haviam impeditivos e isso gerava com que o tempo dos desenvolvedores fosse mais otimizado, algo que não acontecia com o PlayStation 3. Por isso os jogos eram portados para ele apenas, porque era só levar o jogo e assim fazer com que o jogo se adaptasse a toda a arquitetura dele com base nas limitações e também nos pontos positivos. Quando um jogo era construído para o PS3, além da arquitetura do console ser complicada, ele também era construído pensando literalmente em cada parte do hardware para poder fazer isso, o que tornava o desenvolvimento muito mais demorado. As ferramentas de software que facilitavam o desenvolvimento no Xbox 360 não existiam no PS3, por isso o console não era considerado para poder desenvolver um jogo desde o início e acabava recebendo portes desses jogos. Ainda de acordo com ele, o jogo só foi ser considerado para o PlayStation 3 também depois que ele ficou pronto no Xbox 360 e com margem de tempo para o lançamento para poder trabalhar em uma versão para o console da Sony. Então assim, olha, a ideia sempre foi desenvolver primeiro no Xbox 360, porque como era mais fácil de construir o jogo lá, isso dava mais tempo hábil para poder levar o jogo para o PlayStation 3 depois, que era a parte difícil da história. E aí você pode estar se perguntando o porquê dessa conversa ser importante para o vídeo de hoje. Simples, esse pode ter sido o motivo de muitas experiências terem ficado presas no PlayStation 3, mesmo que a gente considere os exclusivos do console. A arquitetura complicada do console dificulta a transição dos jogos exclusivos para outras plataformas, porque eles são feitos pensando em cada esfera única do hardware dele. Enquanto isso, um jogo multiplataforma tem a facilidade de oferecer uma versão mais fácil de se trabalhar, porque foi feita também para uma Xbox 360, por exemplo. Isso não acontece com jogos exclusivos. A única opção dos jogos exclusivos serem portados para uma outra plataforma é usar a plataforma original como base, que foi o PlayStation 3. E sim, a gente até pode ter recebido algumas remasterizações de jogos exclusivos do PS3 para o PS4, mas acreditem, isso não é nem de longe tudo que a biblioteca do PlayStation 3 consegue proporcionar. Muitos jogos ficaram presos no PS3. Parece que graças a todo esse trâmite na arquitetura, como levar os jogos do PS3 para o PS4 é mais difícil do que se imagina, e isso demanda um custo maior do que o esperado para o que uma remasterização pode ter, os títulos exclusivos que receberam o remaster foram títulos que originalmente já foram um sucesso comercial. Precisava existir uma garantia de retorno financeiro para haver um investimento por parte da empresa, entende? Vou dar um exemplo. God of War 3 é um jogo incrivelmente bonito e você não precisa de um PS4 para poder jogar ele. Se você comprar o seu PS3, você pode ter acesso ao jogo e ainda assim vai ter visuais que te espantam, mesmo se a gente considerar o padrão visual dos tempos de hoje em dia. Esse jogo é impressionante e como ele foi um sucesso, isso obviamente se refletiu nas vendas, fazendo com que ele passasse das mais de 5.300.000 unidades comercializadas. Se a gente considerar que parte desse número deve ter fomentado as vendas do console também para ajudar a revitalizar o PS3 comercialmente, o que foi um dos grandes objetivos da Sony com o lançamento de tantos exclusivos, o sucesso do jogo foi ainda maior, porque resultou em mais dinheiro para a Sony vindo de uma outra direção com os consoles vendidos, além de dar o peso que ele precisava no marketing para poder limpar a imagem do console. Afinal, o PS3 era a única plataforma que rodava God of War 3 na época, e isso fazia com que o console se diferenciasse no meio da geração, obviamente. Então não tinha motivo para não estender o sucesso do jogo. Ainda que o custo de remasterizar fosse alto, porque precisava acontecer um trabalho de otimização muito maior para o jogo sair da arquitetura do PS3 e partir para a arquitetura do PS4, as chances do sucesso seriam grandes e, consequentemente, o retorno financeiro também seria. Por isso ele foi lançado ao PS4 como uma remasterização. Não existia motivo para isso não acontecer. O cenário estava favorável, só que por outro lado, algo estranho aconteceu dentro da franquia também. Isso porque God of War Ascension veio com o mesmo motor gráfico logo depois de God of War 3 e foi lançado também para PS3, mas ele nunca foi remasterizado. Quando vamos atrás dos dados desse jogo, descobrimos que ele vendeu cerca de 3 milhões de unidades. A história começa a fazer ainda mais sentido quando a crítica especializada e até de alguns jogadores diz que foi nesse jogo que a franquia começou a ficar cansada. Ou seja, financeiramente falando, não era interessante remasterizar o game porque ele não atendeu a mesma expectativa que God of War 3 atendeu, e do ponto de vista do público, todo o movimento feito, principalmente na internet, deu a entender que era um jogo que ninguém fazia questão dentro daquela saga. Por isso, se você quiser jogar ele, você precisa ter um PS3, porque é a única plataforma em que você pode encontrá-lo. A grande questão é que longe da internet, o mundo ainda continua funcionando, e God of War Ascension é um bom jogo. As críticas não estavam totalmente erradas quanto a ele, ok? Esse realmente é um jogo que funciona na sombra de God of War 3, porque o motor gráfico é o mesmo e o core da gameplay não mudou muita coisa. Tem alguns
algumas leves novidades, mas você ainda identifica ele como um God of War. Mas isso nem de longe é algo ruim. Ainda é uma experiência que qualquer pessoa que goste da saga precisa ter, especialmente porque, se tratando de história, essa é uma das histórias mais intimistas da franquia até a chegada das terras nórdicas no PS4. É o Kratos mais humano que a gente vai ter, sendo amparado pelos visuais refinados de God of War 3. É só olhar para a batalha final do game para poder ver isso. Essa parte ainda faz eu me perguntar como aquilo estava rodando em um console como o PlayStation 3. Tem muita coisa acontecendo e a qualidade visual se mantém mesmo assim. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que a experiência com God of War Ascension é uma experiência um tanto única dentro da franquia. A gente vai ver o Kratos de uma forma única, e para poder ter acesso a isso, a gente precisa ter um PlayStation 3. Claro, como já era de se esperar, esse ritmo de remasterizar jogos de sucesso continuou, e os jogos que não foram interessantes comercialmente falando ficaram para trás. Olhem para The Last of Us, que não só recebeu uma remasterização, como também um patch para remasterização rodar melhor no PS4 Pro, e logo depois um remake no PS5 também. E o que essa história toda diz pra gente é que trazer um jogo de PS3 é realmente um problema porque é difícil e provavelmente demanda mais dinheiro do que a gente espera. Mas a verdade é que nunca foi sobre ser difícil ou não, mas sim sobre o impacto comercial que um jogo tem e como ele consegue estender esse impacto depois de ser relançado como remasterização. Qual é a probabilidade dele fazer um sucesso de novo, entende? Só que infelizmente pensamentos como esses fazem a gente perder muitas experiências incríveis, e por isso a gente tem que ir inevitavelmente atrás do PS3 para poder viver o que esses jogos podem proporcionar. Olhem, por exemplo, o que aconteceu com o segundo jogo que norteia a nossa conversa de hoje, o Metal Gear Solid 4, um exclusivo do console. Esse é o tipo de jogo que é essencial para qualquer fã da franquia, e para poder ter acesso a ele, você precisa ter um PlayStation 3. Isso acontece porque a própria Konami já disse ter consciência da situação do jogo estar preso ao PS3, mas numa primeira coletânea de remaster, mesmo assim, ainda que ela tenha essa consciência, ela deixou o game de fora desse conjunto de remasterizações, e até agora o que nos resta são apenas indícios nada concretos sobre o jogo ser revitalizado para as plataformas atuais. Aqui a gente tem um grande problema, porque quem é fã da saga, caso não tenha acesso ao jogo, não vai concluir a história dela, e até o momento você só pode ter acesso ao game se você comprar o PS3. Só para vocês terem uma ideia, esse foi o principal jogo responsável por me fazer comprar o meu PS3. Inclusive é por isso que eu citei o Metal Gear Solid 4. Eu preciso que vocês saibam que tem experiências únicas no PlayStation 3 para fãs de grandes franquias que só podem ser encontradas por aqui. Por exemplo, eu sou um grande fã da franquia Siren, mas só fui ter acesso à releitura do primeiro jogo, ou seja, o remake, depois que eu comprei o meu PS3, porque ele é um exclusivo que só tá por aqui. Para entender o que acontece em Killzone Shadowfall, que chegou no PS4, eu precisei rejogar o Killzone 2 e o Killzone 3, que trazem eventos importantíssimos para dentro da saga, exatamente como Metal Gear Solid 4 faz, e só fui ter acesso a isso também comprando um PS3. Então sim, o PS3 vale a pena, mas deixa eu complementar com duas informações por aqui. A primeira é que o DualShock 3 é um controle muito fácil de dar problema, então assim que você comprar o seu console, não esquece de comprar também mais um controle para ele, por precaução. Caso você não consiga mais um DualShock 3, procure por um controle para PS3 que tenha o Six Axis, que é um controle de movimento que vem acoplado a ele. Muitos jogos da plataforma, principalmente os exclusivos, usam isso obrigatoriamente ao longo da gameplay. A segunda é que eu nem arranhei a superfície de jogos que o PS3 tem como exclusivos. Olhem pra mim, eu tenho o meu há anos e ainda tem tudo isso aqui de jogo pra eu jogar que não receberam nenhuma remasterização. Ou seja, eu só posso jogar no PS3. Então não é exagero, tem muita coisa pra ser jogada no PS3 ainda. E depois de você comprar, você vai descobrindo ainda mais coisas, assim como aconteceu comigo. Por exemplo, o Resistance 2 foi um jogo que até hoje eu nunca terminei, e assim como toda a trilogia, ele também tá preso no PlayStation 3, porque além de ser um exclusivo do console, não recebeu nenhuma remasterização. A franquia Resistance foi uma franquia que eu conheci jogando num console de um amigo meu, o terceiro game da saga, e esse daqui eu cheguei a terminar no console dele. Só que até hoje eu não terminei no meu próprio console, já fazem muitos anos, então eu comprei esse jogo aqui para poder rejogar, e até hoje eu não consegui rejogar. E como já era de se esperar, eu tive que pegar o primeiro game da franquia também, o Resistance Fall of Man. Foi um dos primeiros jogos do PlayStation 3, na verdade. Ele introduziu os gráficos em 720p e deu bastante ênfase na física dos ambientes também, o que para aquela época era algo revolucionário. Mas de uma forma geral, esse daqui, por exemplo, eu cheguei a experienciar, eu joguei algumas horas num console que não era meu, mas o Resistance 2 ainda assim foi o jogo da franquia que eu não consegui jogar.
ainda, né? Eu não tive acesso nenhum a esse jogo, eu não sei como ele começa, vamos dizer assim. E pra poder ter acesso a esse tipo de jogo, eu tive que comprar um PlayStation 3. Então não tem como dizer que um console desse, que é cheio de títulos que estão presos a ele, não vale a pena, porque sem sombra de dúvidas você vai ter muito o que jogar quando você comprar o seu, mais do que você imagina, diga-se de passagem. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre o PlayStation 3, caso você já tenha o console ou caso você esteja planejando comprar um. O que é que você acha dele e o que é que está motivando ou que motivou a compra do seu? Eu quero ler um pouco da sua experiência ou do que você tem como prospecção pro console. Deixa aí no campo dos comentários, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.